Recebemos uma mensagem do espaço. É isso mesmo. Tudo começou no dia 16 de novembro de 1974, com a transmissão de uma mensagem especialmente projetada por Carl Sagan, para ser enviada para o espaço pelo maior radiotelescópio do mundo, o de Arecibo, localizado em Porto Rico. Neste vídeo especial, iremos detalhar algumas características fascinantes da mensagem recebida. Eu me chamo Charlie Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real e bem-vindos a mais um vídeo. Em Arecibo está localizado o maior radiotelescópio do mundo, e ele fica situado em uma cratera de um vulcão extinto, e é a principal ferramenta de procura de vida extraterrestre. É controlado pelo SETI, uma instituição que procura vida inteligente fora do nosso planeta. E é claro, ele fica ligado 24 horas por dia, apontando a galáxias como a nossa na esperança de um contato. Em 1974, o SETI decidiu enviar uma mensagem através do radiotelescópio contendo informações sobre nós e sobre o nosso planeta. Este sinal foi direcionado para o agrupamento globular estelar M13, que está a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância e possui cerca de 300 mil estrelas na constelação de Hércules. A mensagem foi transmitida exatamente em 16 de novembro de 1974 e consistia-se em 1679 impulsos de códigos binários, que levaram 3 minutos para serem transmitidos na frequência de 2380 MHz. O sinal foi enviado de tal modo, baseando-se que, se por acaso houvesse um radiotelescópio como o de Arecibo em qualquer parte da nossa galáxia, conseguiria receber a mensagem em perfeitas condições, em 20 terawatts de potência. É importante frisar que escolheu-se enviar 1679 dígitos, pois esse número é um número semiprimo, isto é, o produto de apenas 2 números primos. No caso, 1679 é o produto de 23 e 73. A ideia foi escolher um semiprimo para que um eventual receptor pudesse deduzir que os sinais formam uma matriz bidimensional. Em 21 de agosto de 2001, 26 anos e 8 meses depois, foram encontrados 2 círculos nas plantações, perto do radiotelescópio de Shilbolton, Hampshire, Utah. Geralmente, esses desenhos nas plantações são atribuídos aos artistas de círculos, que usam apenas tábuas para pisar nas plantas. Apesar das controvérsias, um desses círculos lembrava muito a mensagem enviada em 1974, porém, havia algumas particularidades no mesmo. O documentário Thrive aponta esse crop circle como um dos mais reais e explica a comparação com os 2 códigos.
Podemos observar o desenho original da mensagem enviada por Carl Sagan ao espaço. Na primeira seção, a seção que está na cor branco, a base decimal dos números é de 1 a 10. Na segunda seção, a seção que está em roxo, os números atômicos dos elementos químicos primários para a constituição da vida na Terra, a começar do hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Já na terceira seção, a que está em verde, a representação da fórmula para as moléculas dos açúcares e base dos nucleotídeos do DNA humano. Na quarta seção, a azul e branco, a representação gráfica da dupla hélice do DNA humano e a barra vertical indicando o número de nucleotídeos do nosso DNA. Na quinta seção, que está na cor vermelho, azul e branco, a representação de nossa aparência, valores binários referente à nossa altura e à população humana na Terra naquela época. Na sexta seção, na cor amarelo, a representação do nosso sistema solar, Sol, e na época que eram 9 planetas, com caracterização de seus respectivos tamanhos. Nosso planeta de origem, o terceiro a partir do Sol, está acima dos demais. Na sétima seção, na cor roxo, azul e branco, a representação do radiotelescópio de Arecibo e o comprimento de ondas pela qual a mensagem foi enviada, 2380 MHz. Agora, meus amigos, nós vamos fazer a comparação da mensagem recebida. Em resposta à nossa mensagem, os números de 1 a 10 aparecem exatamente da mesma forma. Os elementos primários para a vida foram mudados, mantendo todos os enviados e anexando o silício. Ou seja, um elemento foi adicionado. A composição dos nucleotídeos permaneceu, porém o número de nucleotídeos é diferente do nosso, ou seja, a representação do DNA deles é diferente do nosso DNA. E é aí que vem a melhor parte. Na representação da anatomia deles, mostrava um ser baixo de estrutura humana e com uma grande caixa craniana, ou seja, representando os famosos Greys, lá da década de 1964. Eles medem por volta de 1,20 m de altura, e a população representada era superior à da Terra, 21,3 bilhões. A localização da suposta raça alienígena fora representada como um conjunto de 6 planetas que orbitavam uma estrela menor que o Sol. Já na representação do telescópio de Arecibo, foi trocada por uma outra muito mais complexa. A forma já fora vista em outro círculo inglês, no mesmo local, só que em 2000. E vocês acham que acabou por aí? No ano seguinte, quase no mesmo dia, apareceu uma imagem impressionante em uma plantação perto da cidade de Winchester, em Hampshire, Inglaterra. É bem nítido que o desenho mostra o rosto de um alienígena e um disco com vários pontos, como se nele estivesse embutida a mensagem codificada. A imagem tem uma particularidade interessante, pois foi feita com um novo padrão, com faixas horizontais mais largas e finas, semelhante à forma que a TV de tubo exibe a sua imagem na tela. E é claro que alguém decifrou a mensagem, e esse alguém foi o especialista de dados Paul. Ele descobriu que os pontos representavam palavras escritas em código ASCII, com o trigo em pé representando o número 1 e com o trigo deitado representando o número 0. Na tradução da mensagem ficou claro que houve uma interceptação por uma terceira raça,
e que quis nos alertar de algo muito importante. Cuidados portadores de falsos presentes e suas quebradas promessas. Muita dor, mas ainda tempo. Existe bem lá fora. Nos opomos decepção. Fechando o canal.